Rafael apertou o volante com força enquanto dirigia pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, o coração batendo como um tambor descontrolado. Ele havia recebido uma chamada urgente para consertar uma pia entupida em um apartamento no Bairro Alto, mas ao chegar lá, encontrou a porta entreaberta. Ao entrar, viu seu cliente, um homem elegante de óculos, caído no chão da cozinha, com uma carta de suicídio ao lado. Em pânico, Rafael ligou para a emergência e realizou uma reanimação improvisada, salvando a vida de Miguel, mas descobrindo que a carta mencionava uma traição familiar que mudaria tudo para ambos. A sirene da ambulância ecoava pelas ruas estreitas do bairro, cortando o ar quente de verão como uma lâmina. Rafael, com as mãos ainda tremendo, seguiu o veículo até o Hospital de São José, onde os médicos confirmaram que Miguel sobreviveria graças à intervenção rápida. Sentado na sala de espera, Rafael relia mentalmente as palavras da carta: "Não aguento mais esconder quem sou da minha família conservadora." Ele, um encanador de 32 anos que sempre manteve sua própria orientação sexual em segredo por medo do julgamento social, sentiu um arrepio de identificação que o aterrorizava. Dias depois, Miguel acordou no hospital e pediu para ver o homem que o salvara. Rafael hesitou, mas foi. "Você leu a carta?" perguntou Miguel, com voz fraca, olhos azuis cheios de vulnerabilidade. Rafael assentiu, e ali, no quarto esterilizado, começou uma conversa que nenhum dos dois esperava. Miguel, professor de literatura de 35 anos, vinha de uma família tradicional de Porto, onde o pai era um empresário rígido e a mãe uma devota católica. Ele havia tentado o suicídio após uma discussão feroz com o pai, que descobrira mensagens no celular de Miguel com um antigo namorado. "Eles me deram um ultimato: casar com uma mulher ou ser deserdado", confessou Miguel, lágrimas escorrendo. Rafael, criado em uma família operária de Setúbal, onde ser gay era sinônimo de fraqueza, ouviu em silêncio, lutando contra o impulso de compartilhar sua própria história. Ao sair do hospital, Rafael prometeu visitar Miguel novamente, mas em casa, sozinho em seu pequeno apartamento, o peso da situação o sufocava. Ele pensou na sua ex-noiva, com quem terminara há 2 anos porque não conseguia fingir mais. "E se eu me envolver, o que acontece com a minha vida?", murmurou para si mesmo, olhando para o teto rachado. No dia seguinte, ele voltou ao hospital, levando uma garrafa de vinho do Douro como gesto de paz. Miguel sorriu pela primeira vez, e eles conversaram sobre livros. Miguel adorava Fernando Pessoa, enquanto Rafael confessava que mal lia, mas gostava de histórias reais de superação. A alta de Miguel veio uma semana depois, e Rafael se ofereceu para levá-lo para casa. No carro, o silêncio era denso, quebrado apenas pelo som do rádio tocando fado. "Porque você me salvou?", perguntou Miguel de repente. Rafael parou em um semáforo e olhou para ele. "Porque eu sei o que é se sentir preso em uma mentira." Ali, pela primeira vez, Rafael admitiu em voz alta: "Sou gay, mas ninguém sabe. Minha família me mataria." Miguel estendeu a mão, tocando o braço de Rafael, e um elo invisível se formou. De volta ao apartamento de Miguel, Rafael consertou a pia que havia sido o pretexto inicial, mas enquanto trabalhava, Miguel preparou um café. Sentados à mesa, eles compartilharam mais segredos. Miguel falou da pressão social em Portugal, onde apesar das leis progressistas, como o casamento gay desde 2010, as famílias rurais ainda viam a homossexualidade como um pecado. "Meu pai disse que prefere me ver morto a me ver com um homem", disse Miguel, voz trêmula. Rafael, por sua vez, contou sobre o bullying na escola e como se forçava a namorar meninas para se encaixar. "Eu troquei a minha felicidade pela aceitação", admitiu. Aquela noite, Rafael ficou para jantar, e a conversa fluiu como um rio. Mas ao ir embora, ele recebeu uma ligação da mãe, convidando-o para o almoço de domingo. "Traga uma namorada dessa vez, filho", disse ela, rindo. Rafael desligou, sentindo o estômago revirar. Ele havia salvado Miguel, mas agora se via arrastado para um vórtice de emoções que ameaçava expor sua própria verdade. Nos dias seguintes, eles se encontraram em cafés escondidos, trocando mensagens codificadas. Miguel começou a se recuperar, mas a família dele pressionava para que voltasse a Porto. "Eles querem me curar com terapia religiosa", confidenciou. Rafael, sentindo uma atração crescente, lutava contra o medo. "Se eu me aproximar mais, perco tudo", pensou. Mas uma noite, após um passeio pelo Tejo, Miguel o beijou suavemente na bochecha. "Obrigado por me dar esperança", sussurrou. Rafael congelou, o coração acelerado, sabendo que aquele gesto marcava o início de algo perigoso. A tensão aumentava à medida que Rafael e Miguel se viam mais. Em uma tarde chuvosa, eles se encontraram no Jardim da Estrela,
onde Miguel revelou que seu pai havia contratado um detetive para vigiá-lo. Eles acham que sou uma vergonha para o nome da família, disse, olhos baixos. Rafael, sentindo raiva, apertou a mão dele sob o guarda-chuva. Você não é uma vergonha. Eles é que são cegos. Mas internamente, Rafael questionava suas próprias escolhas, porque ele ainda mentia para os amigos no trabalho, fingindo interesse em futebol e mulheres. Uma semana depois, o conflito explodiu. Rafael foi convidado para um churrasco com a família em Setúbal. Lá, seu tio, um homem bruto e homofóbico, fez piadas sobre os maricas de Lisboa. Rafael riu forçado, mas por dentro se sentia traído por si mesmo. Ao voltar para casa, ligou para Miguel. Não aguento mais isso, desabafou. Miguel o convidou para seu apartamento, e lá, pela primeira vez, eles se abraçaram de verdade, um gesto de consolo mútuo. Vamos enfrentar isso juntos, prometeu Miguel. Mas a promessa foi testada logo. O pai de Miguel apareceu de surpresa em Lisboa, exigindo que o filho voltasse para casa e se casasse com a filha de um sócio. Isso é o que homens de verdade fazem, gritou o pai no meio da rua. Miguel, tremendo, negou, e o pai o deserdou na hora, cortando todo apoio financeiro. Rafael, que assistia escondido de um café próximo, correu para ajudar Miguel, que desabou em lágrimas. Perdi tudo por causa de quem sou, soluçou Miguel. Rafael o levou para seu apartamento, oferecendo abrigo temporário. Ali, vivendo juntos por alguns dias, a intimidade cresceu. Eles cozinhavam juntos, assistiam filmes e discutiam o futuro. Mas Rafael recebia ligações constantes da mãe, preocupada com seu isolamento. Você precisa de uma família, Rafael. Não vai ficar solteiro para sempre, dizia ela. Ele mentia, dizendo que estava ocupado com trabalho, mas o peso da mentira o corroía. Uma noite, Miguel sugeriu que eles assumissem o relacionamento publicamente. Portugal mudou. Nós podemos casar, ter direitos. Rafael recuou. E a minha família? Eles me rejeitariam como o seu pai fez com você. O dilema moral se aprofundava. Rafael via Miguel lutando para encontrar um novo emprego, pois o pai espalhara rumores na comunidade académica. Ele disse que sou instável mentalmente, contou Miguel, amargo. Rafael, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho. Um colega o viu com Miguel e fez comentários maliciosos. Cuidado, rapaz, as pessoas falam. Rafael negou qualquer coisa, mas sentiu como se estivesse traindo Miguel. Em um momento de fraqueza, Rafael considerou terminar tudo. Isso é muito arriscado, pensou, enquanto via Miguel dormir no sofá. Mas no dia seguinte, Miguel recebeu uma carta da mãe, implorando que voltasse e esquecesse essa bobagem. Miguel rasgou a carta, decidido. Eu escolho ser feliz, mesmo que doa. Inspirado, Rafael marcou um jantar com sua irmã, a única pessoa em quem confiava um pouco. Preciso te contar algo, disse ele, nervoso. No restaurante em Alfama, Rafael revelou sua sexualidade para a irmã, Ana. Ela ficou em choque, mas após lágrimas, o abraçou. Eu te amo do jeito que você é, irmão. Aliviado, Rafael contou sobre Miguel. Ana o alertou, mamãe e papai vão surtar. Pense bem. Rafael voltou para casa fortalecido, mas ao chegar, encontrou Miguel discutindo ao telefone com o ex-namorado, que o traíra anos antes. Por que você ligou para ele? Perguntou Rafael, ciumento. Miguel explicou que precisava de closure. Foi um erro do passado. A desconfiança plantou sementes de dúvida. Rafael começou a questionar se Miguel era confiável, especialmente após ver mensagens antigas no celular dele, e se ele me usar e voltar para a família, pensou. Mas o amor nascia, e em uma viagem de fim de semana para Sintra, eles se declararam. Eu te amo, apesar de tudo, disse Miguel sob as ruínas do castelo. Rafael retribuiu, mas o medo persistia. De volta a Lisboa, o pai de Miguel contratou um advogado para contestar a herança, alegando incapacidade emocional. Miguel, devastado, considerou ceder. Talvez eu deva fingir, só por enquanto. Rafael o confrontou. Isso seria trair a si mesmo. E a nós? A discussão escalou, e Miguel saiu batendo a porta, deixando Rafael sozinho com suas inseguranças. A separação temporária durou dias, com Rafael ligando incessantemente, mas Miguel não atendia. Ele vagava pelas ruas de Lisboa, refletindo sobre as escolhas erradas, esconder sua identidade por anos, priorizar a aprovação familiar sobre a felicidade.
Finalmente, Miguel retornou, olhos vermelhos. Eu não posso fingir mais. Vamos lutar. Eles se reconciliaram, mas o preço era alto. Miguel perdeu o emprego e precisou vender pertences para pagar contas. Rafael o ajudou financeiramente, esticando seu salário de encanador. A pressão social se intensificava. No trabalho, rumores circulavam, e o chefe de Rafael, um homem conservador, o chamou para uma conversa. Ouvi coisas. Isso afeta a imagem da empresa. Rafael negou, mas saiu abalado. Em casa, ele e Miguel discutiam planos, talvez mudar para o Algarve, onde a sociedade era mais aberta. Mas a família de Rafael descobriu. A mãe ligou histérica. Ana me contou. Como você pode fazer isso conosco? Rafael explicou, mas ela desligou chorando. O pai, em seguida, mandou uma mensagem: você não é mais meu filho. O golpe foi devastador. Rafael desabou, questionando se valia a pena. Perdi minha família por você, disse a Miguel, em uma briga feia. Miguel rebateu, e eu perdi a minha por mim mesmo. Não é sobre nós. A tensão culminou em uma noite de insomnia, onde Rafael considerou suicídio, e quando o ato de Miguel. Mas ao amanhecer, ele escolheu viver, abraçando Miguel. Vamos reconstruir. Eles buscaram apoio em uma associação LGBT em Lisboa, onde conheceram outros casais enfrentando similares lutas. Uma terapeuta os ajudou a navegar os conflitos internos. Miguel encontrou um emprego temporário como tutor, e Rafael começou a ignorar os olhares no trabalho. Mas a traição veio de onde menos esperavam. O ex de Miguel reapareceu, oferecendo dinheiro da família para que Miguel voltasse. É uma armadilha, avisou Rafael. Miguel recusou, mas o ex espalhou fotos antigas nas redes, expondo-os. A sociedade reagiu. Amigos de Rafael se afastaram, e ele recebeu ameaças anônimas. Portugal pode ter leis, mas as pessoas ainda julgam, disse Miguel, amargo. Eles decidiram confrontar as famílias. Primeiro, Miguel foi a Porto enfrentar o pai. A reunião foi explosiva, o pai o acusou de egoísmo, mas a mãe, em segredo, mandou uma mensagem de apoio. Eu te amo, filho. Dê tempo. Rafael, inspirado, foi a Setúbal. A mãe abriu a porta chorando, e após horas de conversa, ela admitiu: eu tenho medo do que os vizinhos dirão. O pai permaneceu rígido, mas Rafael saiu com uma semente de esperança. De volta, ele e Miguel planejaram um futuro, casar em uma cerimônia simples. Mas o pai de Miguel, furioso, contratou um investigador que descobriu que Rafael tinha uma dívida antiga de jogo, usando isso para chantageá-los. Deixe meu filho ou exponho você, ameaçou. Rafael, em pânico, escondeu isso de Miguel inicialmente, mas a mentira pesou. Quando contou, Miguel ficou furioso: você me escondeu. Depois de tudo. A confiança abalada levou a outra separação. Rafael, sozinho, pagou a dívida com economias, mas o dano estava feito. Ele questionava: foi certo esconder para proteger? Miguel, hospedado com um amigo, refletia sobre suas próprias falhas. A reconciliação veio em uma manifestação LGBT no Rossio, onde se encontraram por acaso. Nós erramos, mas podemos consertar, disse Rafael. Eles voltaram juntos, mais fortes, mas o alto preço os mudara. Miguel perdeu contato com a família, e Rafael lutava com depressão. Ainda assim, eles persistiam, atendendo terapia e construindo uma rede de apoio. O clímax se aproximava com o casamento marcado. Mas dias antes, o pai de Miguel invadiu o apartamento, gritando ameaças. Você está destruindo nossa linhagem. Miguel o expulsou, mas o estresse o levou a um colapso nervoso. No hospital novamente, Rafael ficou ao lado dele, prometendo: não vou te deixar. A recuperação foi lenta, mas reforçou o laço. A família de Rafael, vendo a notícia nos jornais locais sobre o professor gay deserdado, começou a questionar. A irmã Ana mediou uma reunião. A mãe, relutante, apareceu. Eu não entendo, mas não quero te perder, disse ela. O pai se recusou, mas era um progresso. Miguel, ao saber, sentiu inveja misturada com esperança. Talvez um dia minha mãe venha. Mas a sociedade não perdoava facilmente. No trabalho, Rafael foi demitido sob pretexto de redução de custos, mas ele sabia o motivo real desempregado: ele dependia de Miguel, invertendo papéis. Agora sou eu quem te sustento, disse Miguel, com um emprego estável agora. Isso gerou tensão,
Rafael se sentia imasculado, e quantos estereótipos que odiava. Homens como nós não podem ser fracos, pensou. Uma traição final veio do ex de Miguel, que publicou um artigo anónimo em um blog conservador, acusando-os de corromper a juventude. Alunos de Miguel protestaram, e ele quase perdeu o emprego. Rafael, furioso, confrontou o ex em um bar. Deixe-nos em paz, gritou. A briga quase terminou em polícia, mas Miguel interveio. Violência não resolve. Precisamos ser melhores. Refletindo, eles decidiram se mudar para o Porto, ironicamente, para estar perto da família de Miguel e tentar reconciliação. A viagem foi tensa, com discussões sobre o passado. Você me salvou, mas eu te arrastei para o inferno, disse Miguel. Rafael negou, você me salvou de mim mesmo. Chegando, eles alugaram um pequeno apartamento e começaram de novo. O pai de Miguel, ao saber, mandou um ultimato via advogado: assine renúncia à herança ao processo. Miguel assinou, escolhendo liberdade. Mas a mãe o visitou em segredo, trazendo fotos de infância. Eu rezo por você todos os dias, sussurrou. Miguel chorou, vendo um vislumbre de aceitação. Rafael, por sua vez, recontratado em um novo emprego, sentiu alívio. Mas o dano psicológico persistia. Noites de pesadelos, terapia constante. Eles discutiam ética: foi certo desafiar tudo, ou devíamos ter cedido? Miguel defendia a autenticidade, Rafael questionava o custo. Em uma viagem a Lisboa para o casamento de um amigo, eles viram casais gays felizes, inspirando-os. De volta, o pai de Rafael ligou inesperadamente. Sua mãe está doente. Venha. Rafael foi, levando Miguel. No hospital, a mãe os viu juntos e sorriu fracamente. Se ele te faz feliz, é o que importa. O pai, relutante, apertou a mão de Miguel. Era um começo tênue. Com a mãe recuperada, as famílias começaram a se aproximar lentamente. O pai de Miguel, após um infarto, refletiu e mandou uma carta: não aprovo, mas não quero te perder. Miguel respondeu, convidando-o para um jantar. A reunião foi awkward, com silêncios longos, mas sem brigas. Rafael observava, vendo paralelos com sua própria jornada. Anos se passaram, não meses, mas pareciam anos. Eles casaram em uma cerimônia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, com poucos amigos e familiares hesitantes. O voto de Rafael: eu escolho você, apesar do mundo. Miguel: e eu pago o preço com alegria. Mas a sociedade ainda mordia, olhares em restaurantes, comentários online. Eles fundaram um grupo de apoio para jovens LGBT, transformando dor em propósito. Rafael, agora mais confiante, escreveu um blog anónimo sobre sua história, inspirando outros. Miguel publicou um livro sobre identidade e família. O sucesso veio, mas com críticas de conservadores. Vocês promovem o pecado, diziam. Eles ignoravam, focando no impacto positivo. Em uma noite tranquila, sentados na varanda com vista para o Douro, eles refletiam. Valeu a pena? Perguntou Rafael. Miguel assentiu, cada lágrima nos tornou mais fortes. Mas internamente, dúvidas persistiam, as cicatrizes emocionais, as amizades perdidas, as carreiras abaladas. A história deles se espalhou, tornando-se exemplo de resiliência. Mas o custo foi alto: saúde mental fragilizada, finanças instáveis, relacionamentos familiares tensos. Ainda assim, eles acordavam juntos, escolhendo o amor dia após dia. Foi certo desafiar as normas sociais e familiares a qualquer preço, ou às vezes ceder é a verdadeira coragem.